Oi pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui pra gente falar sobre os Kages mais poderosos no universo de Naruto. O Kage é o ser mais poderoso de uma geração, o ninja mais poderoso. E entre os mais poderosos estão... Vamos lá saber quem são os mais poderosos entre eles. Do Hokage, eu coloco Hashirama como o Hokage mais poderoso de todos. E você deve estar se perguntando por que, sendo que Naruto é muito mais poderoso. Sim, ele é muito mais poderoso antes, já que ele perdeu a Kurama, que dava um poder gigantesco a ele. Então meio que como ele perdeu esse poder, agora ele voltou ao posto para o Hashirama, já que boa parte do poder que ele tinha era da Nove Caudas. Então como ele perdeu, então meio que não que ele ficou fraco, ele ainda tem o modo sábio, o modo dos 6 caminhos, mas ainda assim não se compara ao modo sábio do Hashirama, sendo que ele capturou as outras bestas de caudas e ele era muito poderoso e uma força descomunal que era naturalmente dele. Então, posto como o ninja mais poderoso, volta para o Hashirama, o primeiro Hokage. Do Kazekage já é uma menção, já que eu não pude decidir essa daí direito, porque entre Gaara e o terceiro Kazekage, se você for pesquisar, vai aparecer o terceiro Kazekage como o mais forte. Mas aí fica aquela dúvida, será que Gaara atualmente superou o terceiro Kazekage? Porque necessariamente nunca foi o objetivo dele superar o terceiro. O objetivo dele era só se tornar o Kazekage. Ele não queria se tornar o mais forte dos Kazekages. E aí que vem essa questão. Na minha opinião, eu coloco os dois empatados para vocês decidirem nos comentários. Ou se vocês acham que é o mais forte um dos dois. Mas na minha opinião, eu acho que seria o terceiro. Por que o terceiro? Porque quando a batalha dos dois é totalmente diferente. A defesa do Gaara é mais grande do que a do terceiro, mas ainda assim o terceiro tem um ataque mais veloz, um ataque mais direto e mortal. Aí fica essa questão entre dúvidas. Porém, se você quiser uma questão, Shinki atacou o Gaara e a areia defendeu, só que a areia de ferro penetrou a defesa do Gaara. Então fica nessa questão, tipo assim, se a areia de ferro penetra a defesa do Gaara, então eu colocaria como o terceiro Kazekage na frente, mas é muito difícil decidir entre eles, então eu decidi colocá-los aqui como os mais fortes, dois Kazekages. E aí você fica a seu critério decidir quem dos dois é o mais forte Kazekage. Tudo que o Shinki sabia atualmente foi deixado pelo livro pelo terceiro Kazekage, que já tinha dominado isso sozinho. Ele criou todas as habilidades práticas que o Shinki sabe até então. Já em Haikage, obviamente vai ficar entre o terceiro Haikage. Saiba de uma coisa, 4 Haikages pertencem à mesma família, desde o quarto Hai até o primeiro Hai. E entre eles tem o terceiro Hai, que é o mais forte. Os 4 possivelmente tem o escudo de relâmpago. E isso, o do terceiro Haikage é o mais forte do escudo de relâmpago. Ele possui o escudo mais forte, tanto que conseguiu tancar o Rasen Shuriken de Naruto com 9 caudas. E, tipo assim, para superar esse poder que até o Kakuzu caiu, então ele deve ser muito poderoso mesmo. Ele tem a lança de um dedo que conseguiu deter e parar o 8 caudas. O cara morreu lutando durante 3 dias sozinho. Ele só morreu por causa do cansaço, ninguém conseguiu acertar ele. Detalhe, ele criou o Relâmpago Negro, aquele lá que o Daru usa, é dele, foi ele que fez. Então, meio que todas as habilidades que os outros Haikages têm, ele tem, e foi ele que fez e aprimorou tudo. Então o cara era tipo assim, tanque. Sem falar que ele tinha a cabaça de brasas purificadora, que era um dos tesouros dos irmãos Ouro e Prata. E ele é um Haikage mais poderoso. Agora vamos passar para dois Kages que não foram mencionados como os mais fortes, mas eu devo deixá-los aqui, que é o Ishikawa. Você deve estar se perguntando, já que você quase não possivelmente já ouviu falar sobre esse Kage, mas ele possivelmente é o melhor, ou um dos mais poderosos Kages que tem. Detalhe, não é o Mu nem o Onoki que criaram a Kekkei-Touta. Por quê? Porque o Onoki disse que o Mu não criou, ele disse que o Mu ensinou o Onoki a fazer a Kekkei-Touta. E possivelmente quem tem essa habilidade foi o Ishikawa, que possivelmente desenvolveu essa habilidade. Detalhe, Ishikawa era velho na época que as pessoas morriam jovens, que ele viveu na época dos estados combatentes. Vale se destacar também que ele pertenceu ao clã Kamizuru, que é um clã muito habilidoso em abelhas. Vale se destacar que num filler foi dito que ele era um dos mais poderosos e catalogava todo tipo de animal que já existia, que ele dominava todos os animais. Inclusive tinha uma evocação possivelmente da abelha rainha.
ele viveu, tipo assim, uma vida grande na época onde as pessoas morriam muito. Ele já era velho quando se tornou um Kage, e isso é muita coisa mesmo. Ele também tinha a técnica de levitação, que foi mostrado de fato no anime, então ele poderia voar e fazer outras coisas levantarem. E também possuía a Kekkei Tota, que foi passado, que ele passou por Mu e o Mu passou por Onoki. Possivelmente foi ele que criou a Kekkei Tota. Vale se destacar também que o Mizukage não foi dito direito, e eu vou colocar aquele como o terceiro Mizukage, que é o mais poderoso entre os Mizukages. E você deve estar se perguntando por quê. Muita gente colocaria o Yagura, e o Yagura de fato é um meu personagem favorito, mas eu não coloco ele como um mais poderoso. Por quê? Porque o Yagura teve tanto destaque no anime, e sempre foi dito que ele era o maior Jinchuriki que dominava a besta, mas não foi dito que ele era o maior Mizukage, tanto pelo mistério da aldeia em si. O Gengetsu não é o maior Mizukage, porque nem os membros da aldeia conseguiram lembrar dele, por causa do sigilo da aldeia, que isso nos remete a outros, tipo, a Meiterumi não é, o Choujuru provavelmente menos ainda, só sobram dois, Byakuren e o terceiro Mizukage. E eu coloco o terceiro Mizukage na frente, por quê? Porque a geração do terceiro sempre foi marcada como os ninjas mais poderosos, até o Hiruzen, o terceiro Kazekage, o terceiro Raikage, o Onoki. Então o terceiro também deveria ser muito poderoso mesmo. E se você for passar toda a história de Krigakuri, sempre tem um dedo do terceiro lá. Ele viveu na época dos estados combatentes, onde as pessoas morriam muito cedo, e ele era o guarda-costas do Byakuren. E você deve estar se perguntando, tá, mas por que ele não foi o segundo Mizukage, ao invés de Gengetsu? Na aldeia de Naruto sempre tem a seleção de idade, ou seja, a prioridade é sempre para o mais velho, mesmo sendo o mais poderoso. Note que até na aldeia da Folha, quando o Minato foi colocado, eu vi muitas discussões, porque o Minato ainda era muito jovem. Então isso também acontece em Kirigakuri, possivelmente Gengetsu era mais velho que o membro dos Utakata. Então, possivelmente, Gengetsu se tornou o segundo Mizukage. E também vai se destacar que ele, por ser muito poderoso, ele foi o guarda-costas ao lugar do Gengetsu. Isso porque o Byakuren também achava que o Takata era muito poderoso, mais poderoso até que o do clã Hozuki. Então vale se destacar que o terceiro era muito poderoso mesmo, tanto que ele era o do terceiro Mizukage do lado dos outros segundos, que isso daí já demonstra muito o feito dele. Vai se destacar que ele colocou 6 caudas no seu próprio membro, que foi o Takata. E ele treinou possivelmente o Yagura para dominar o Três Caudas, que fez ele evoluir mais rápido para o domínio do Três Caudas em si. Ele também, como ele dominou essas duas bestas, vai destacar que a aldeia não sabe qual período foi capturado essas bestas. Então possivelmente foi na época do terceiro, onde ele foi responsável pela captura dessas duas bestas de cauda. Também vai se destacar que ele era bastante rigoroso e possivelmente foi na época dele em que surgiu a aldeia da Névoa Sangrenta. Então eu coloco ele como um mais poderoso Mizukage, tanto que ele envelheceu na época em que ele era Mizukage, ou seja, ele era muito poderoso mesmo. E essa é a minha seleção dos Kages mais poderosos. Duvidou de alguma? Se você duvidou, comente aqui, coloque o seu qual é mais poderoso. Se você gostou disso, like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui, valeu e tchau. Confira os outros vídeos, hein?